Olha só, Êxodo 20, verso 13. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 13. Não assassinarás. Mais uma vez. Não assassinarás. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos em nome do Teu Filho que nos conduza no entendimento desse mandamento, para que a gente possa obedecê-lo, não esperando sermos salvos, mas obedecê-lo como alguém que é grato pela salvação que recebeu e deseja agradar aquele que o salvou. Ajuda-nos, Pai, na compreensão deste texto, pequeno, porém grandioso em conteúdo e importância. Amém. Queridos, perceba que nesta Bíblia que a gente usa aqui, o mandamento, diferente da maioria das Bíblias, está não assassinarás. Talvez você até tenha estranhado um pouco, porque na maioria das Bíblias está não matarás. E uma das razões de termos escolhido esta Bíblia para usarmos aqui no culto é que ela é uma Bíblia bem fiel aos escritos originais, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo. O sexto mandamento, não matarás, a linguagem comum na maioria das Bíblias, quando você vai para o original, para o hebraico, a língua que foi escrita, a ideia é de assassinato. A ideia é de homicídio. A ideia é de tirar a vida de alguém intencionalmente. É de tirar a vida de alguém propositalmente. O matarás, o assassinarás tem essa ideia de, sem motivo algum, sem qualquer senso de justiça, de vontade de Deus ou do que quer que seja, matar por matar, tirar a vida por tirar, de graça, como dizem por aí. Até porque, irmãos, por mais que sejam palavras parecidas, matar e assassinar, não são sinônimos perfeitos, porque você pode matar sem assassinar. Você tem essa opção de você matar sem assassinar, mas não tem como você assassinar sem matar. Então, por isso que a gente traz aqui essa Bíblia, porque ela tem palavras bem parecidas com o original. Não assassinarás. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos do que é o assassinato é o primeiro assassinato da história da humanidade, que é o assassinato que Caim cometeu contra o seu irmão Abel. Não sei se os irmãos sabem disso, mas o primeiro homicídio que aparece na Bíblia é de um irmão contra o outro. Vocês devem se lembrar, a história está lá em Gênesis 4, né? O Abel ofereceu uma oferta que agradou a Deus, o Caim ofereceu uma oferta que não agradou a Deus. O Caim ficou chateado, ficou com inveja do seu irmão, falou para o seu irmão, vamos comigo no campo. Aí quando eles estão sozinhos no campo, ele se levanta contra a vida do irmão e tira a vida do irmão. O Caim não simplesmente matou o Abel, Caim assassinou o Abel. Agora vai ficar claro. Vamos dizer que os dois estivessem no campo e o Caim tivesse com, sei lá, uma enxada, abrindo ali um buraco ali, capindo ali um mato, e o Abel do lado. Imagine aí essa situação. Aí de repente, quando o Caim levanta a enxada solta do cabo e bate na cabeça do Abel, e o Abel morre. O
Caim teria matado o Abel? Sim. Mas aquilo foi um homicídio? Aquilo foi um assassinato? Não foi. Aquilo teria sido um acidente. Mas não foi o que aconteceu. O texto lá de Gênesis 4 diz claramente que o Caim se levantou contra o seu irmão e tirou a vida dele. Então esse mandamento, não assassinarás, tem a ver com o homicídio. Aquilo que se faz com intenção contra outra pessoa. E é interessante, ainda falando sobre esse exemplo do Caim e do Abel, é que por mais que não houvesse a lei propriamente dita, que a lei vai ser dada oficialmente em Êxodo 20. O episódio de Abel e Caim foi em Gênesis 4. Apesar de não ter a lei oficialmente, Deus reprovou duramente a atitude do Caim. Deus, inclusive, falou para o Caim: você é um amaldiçoado a partir de hoje. Quer dizer, antes mesmo de Deus entregar a lei que dizia não matarás, ele já reprovava aquela prática, e um exemplo disso é como ele lidou com o pecado do Caim, quando matou o seu irmão Abel. E dali em diante, irmãos, é um homicídio, um assassinato atrás do outro. A história da humanidade é uma história marcada por assassinato, por homicídios. Se tem um mandamento que poderia ser o mais violado de todos dentre os seres humanos, é este mandamento aqui. Basta você observar, por exemplo, as duas grandes guerras que nós tivemos no século passado. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vejam, milhões de pessoas não foram assassinadas, de fato, em meio àquelas guerras. Fora outras grandes guerras que a gente encontra na história da humanidade. Então, esse mandamento ele é muito violado, ele é muito ignorado. E antes que você pense que esse mandamento está longe de você, eu quero dizer que não. Esse mandamento está muito perto da gente. E quando a gente chegar lá em Mateus, que a gente vai daqui a pouco, você vai ver como que esse mandamento, ele facilmente tem sido quebrado por pessoas de dentro da igreja. Então não se apresse em tirar o corpo fora. Não se apresse em pensar assim: essa palavra não é para mim, porque jamais eu tirei a vida de alguém, ou eu jamais vou tirar a vida dele. Eu não sou desse tipo. Não se apresse em se esquivar do mandamento, porque tem muito chão pela frente. Eu só estou trazendo aqui alguns pontos importantes. Eu quero dizer aos irmãos também que quando Deus fala não assassinarás, é porque só Ele, irmãos, só Ele tem o direito de tirar uma vida. Se você ler, eu vou citar algumas referências aqui. Uma delas é 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Cântico de Ana, ela vai dizer assim, que o Senhor é quem tira a vida, e o Senhor é quem dá a vida. O Senhor é que manda para o mundo dos mortos, e o Senhor é quem faz voltar do mundo dos mortos. Quer dizer, Ele é um Deus que pode tanto dar a vida, pode não, Ele dá a vida, mas Ele também tira a vida, e se Ele quiser, Ele faz a pessoa até ressuscitar. Então o único que tem poder e autoridade, e autorização, por assim dizer, de tirar uma vida, é aquele que dá a vida. Quem que dá a vida? Então Ele é o único que pode tirar uma vida. Um outro texto que fala sobre isso também é Deuteronômio 32, 39. Deus é quem tira e Deus é quem dá a vida. E assim, irmãos, se vocês têm o costume de ler a Bíblia, vocês já devem ter notado que Deus já tirou a vida de muita gente. No próprio deserto, enquanto o povo caminhava rumo à terra prometida, Deus tirou algumas vidas lá. Literalmente, Deus matou muitas pessoas lá. Quando a gente olha a história de Corá, Datã e Abirão,
a gente sabe que eles se rebelaram contra o Senhor e o Senhor os matou. O chão se abriu e eles desceram. Foi Deus. Pastor, mas isso é questão do Antigo Testamento. Mas como a gente vai fugir de Atos 5? Onde diz que Deus matou Ananias e Safira. Porque ele tem autoridade, ele tem autorização para isso. Ele quem dá a vida, ele quem tira. Mas é importante dizer algo para os irmãos. Deus não tira a vida por tirar. Ah, não fui com a sua cara, vou te matar. Ah, não gostei de você, vou tirar a sua vida. Sempre que a gente lê na Bíblia Deus tirando a vida de alguém, ou mandando alguém tirar a vida de outro, aquilo é uma manifestação clara de juízo. De que, irmãos? Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu aquela cidade. Deus matou aqueles habitantes. E aquilo foi um sinal claro do juízo dele. Um pouco mais para frente, no Egito. Eu poderia citar aqui todas as 10 pragas, mas eu acho que a última praga já é o suficiente para vocês entenderem onde eu quero chegar. Deus matou os primogênitos. Deus enviou o anjo da morte para matar os primogênitos da terra do Egito, como manifestação de juízo. Porque irmãos, quando a palavra morte aparece pela primeira vez na Bíblia, é no diálogo que Deus tem com Adão. Você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então Deus instituiu, por assim dizer, a morte como punição para o pecado do homem. O que Paulo diz lá em Romanos? O salário do pecado é a morte. Então sempre que você vê, repito, Deus tirando a vida de alguém, ou Deus ordenando na própria lei apedrejar pessoas, era uma forma de infligir castigo ao pecador. Tanto é que no final de tudo, aqueles que não estiverem em Cristo irão passar pela segunda morte, uma morte eterna. Então é importante que os irmãos entendam que o único que tem autorização para tirar uma vida é aquele que dá. E ele faz como juízo sobre aqueles que desobedecem a sua lei. Logo, quando Deus executa a morte sobre alguém, ele não está sendo, em hipótese alguma, injusto. Ele está apenas dando aquilo que o ser humano merece. Ainda trazendo aqui alguns outros textos para os irmãos entenderem esse mandamento, apesar de Deus ter poder e tirar vidas, Ele não tem prazer nisso. Vocês devem conhecer o texto de Ezequiel 33:11, muito conhecido, que diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que o ímpio se arrependa dos seus pecados e seja por ele salvo. Então quando a gente fala assim, Deus tira a vida, não é que Deus tem prazer em tirar vidas. Deus não é um sádico, um maníaco, um psicopata, um serial killer que mata por prazer. Não. Deus, como eu disse, quando executa a morte sobre alguém, Ele faz aplicando um justo castigo sobre aquela pessoa. Mas o desejo de Deus é que aquela pessoa se arrependa e seja salva por Ele. Vocês estão, irmãos, compreendendo o mandamento? Tudo isso é importante dizer. E ainda é importante dizer que não devemos matar, quando Deus fala não matarás, não assassinarás, é algo importante dizer que uma das razões é que toda a vida é sagrada. Eu acredito que vocês já ouviram, inclusive, essa frase alguma vez na sua caminhada. Toda a vida é sagrada. Por que toda a vida é sagrada? Porque quando Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Inclusive, citando mais uma vez Gênesis, o capítulo 9, o verso 6, Deus fala: aquele que derramar sangue terá o seu sangue derramado. Porque eu criei o homem à minha imagem. Gênesis 9, 5 e 6. Toda a vida é sagrada, porque fomos criados à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Agora, irmãos, eu quero trazer aqui uma resposta. Eu vou começar a trazer algumas respostas para os irmãos a possíveis perguntas que, se você não teve ainda, pode ser que você tenha, pode ser que você já tentou resposta e não encontrou. Uma pergunta assim: por que o suicídio é pecado? Acredito que você já deve ter, em algum momento da sua vida, pensado sobre essa ideia da pessoa, por que ela está cometendo um pecado ao tirar a própria vida. É baseado nesse texto que nós afirmamos que o suicídio é pecado. Não assassinarás, não tirar a vida de alguém, inclusive a sua própria vida. Então eu sei que é um assunto muito delicado, tá bom? E por ser um assunto muito delicado, eu não vou tratá-lo aqui hoje, não é o tema do culto. Mas quando você ouve alguém dizer assim: quem se mata vai para o inferno, quem tira a própria vida vai para o inferno, é baseado nesse raciocínio. Quando você tira a sua vida, você está cometendo um pecado. E a questão é como se arrepender desse pecado se você está tirando a sua própria vida. Então é um assunto muito delicado, mas é a razão do porquê a gente acredita que aquele que tira a sua própria vida, ele não pode entrar no céu. Porque ele está cometendo um pecado que muito provavelmente ele não vai ter tempo de se arrepender e buscar o perdão de Deus. É baseado também nesse mandamento que a gente é contra o aborto. Eu até mandei no grupo para vocês hoje que eu ia tirar algumas dúvidas sobre isso, sobre várias situações, respondendo com esse mandamento: não assassinarás. Por que para o cristão genuíno o aborto é pecado? Porque é a violação do 6º mandamento. Você tirar uma vida, não importa, a gente crê, eu pelo menos creio, que uma vida ela passa a existir a partir da concepção. Não é quando sai do ventre, é quando é gerado. Então é muito triste quando a gente vê supostos cristãos e líderes de mega igrejas defendendo o aborto. Isso é um absurdo. Você está indo contra uma vida. Preciso fazer uma observação aqui, que é polêmico também, tem casos que envolvem várias situações, não é o ponto aqui. Mas, de modo geral, o aborto é pecado, porque é uma violação do não matarás. Você está tirando a vida de uma criança que ainda não saiu do ventre, mas que já está ali. Já é uma vida. Por isso que sim, nós somos contra o aborto. E somos contra aqueles que são a favor do aborto. Porque é uma violação do mandamento de Deus. Agora, irmãos, vamos pensar aqui. Eu comentei aqui no início, mas vou voltar um pouquinho nessa questão. Se for um acidente, agora não estou falando de aborto, não, estou falando do assassinato de modo geral, da morte. For um acidente, é um pecado? O próprio nome já diz, foi um acidente. Né? Então, é preciso a gente entender isso, porque se você for levar ao pé da letra e sem considerar o que é a palavra homicídio, você vai incorrer aí em erros de interpretação. Lembra o exemplo que eu dei? Vamos dizer que o Caim estivesse lavrando a terra e a enxada bateu na cabeça do irmão dele e tivesse morrido. Deus não ia cobrar dele o sangue, porque teria sido um acidente, mas não foi o caso. Então, em caso de acidente, o próprio nome diz, foi um acidente. Agora, e uma outra dúvida muito comum quando a gente fala desse mandamento. E em caso, pastor, de militares, de soldados,
policiais, como que fica? Tem gente, por exemplo, que diz que o cristão não pode trabalhar no serviço militar, não pode ser policial, por exemplo, porque ele vai correr o risco de quebrar o 6º mandamento. Em caso de polícia, de soldado, pastor, como é que fica esse mandamento? Se eu sou um crente, se eu sou um cristão, como é que fica? Eu quero te dar 3 exemplos bíblicos para você entender que não é pecado. Que o crente, ele pode sim ser um militar e se precisar ir lutar numa guerra ou, sei lá, estar numa operação policial, tem uma troca de tiro. O primeiro texto que eu quero dar é mais do que um texto, é uma realidade que a gente encontra principalmente no Novo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos, a gente pode usar aqui o capítulo 10 de Atos, que a gente estudou bastante um tempo atrás, a gente vai ver um centurião chamado Cornélio se convertendo a Jesus Cristo. O que é um centurião? Era um chefe de polícia, eu estou usando aqui uma linguagem mais fácil, era um chefe de polícia que comandava 100 soldados, ele era um militar, e ele se converte a Cristo. Você não vê Pedro, lá na casa do Cornélio, falando para o Cornélio e para os outros militares que estavam lá no dia, agora que vocês se converteram a Cristo, abandonem o serviço militar. Você não tem isso. Eles se convertem a Cristo e continuam exercendo o seu trabalho como militares. Um outro exemplo, e eu posso até dar um outro texto para você aqui sobre isso, é que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade que existe na sociedade foi instituída por Deus. Então, a área da segurança que existe na sociedade foi instituída por Deus, para proteger a sociedade, para guardar a sociedade. Então, toda autoridade foi instituída por Deus, inclusive aqueles que trabalham como autoridades militares. E por fim, que esse é o principal dos textos que vai contra essa ideia de que crente não pode ser policial, porque ele pode acabar quebrando o 6º mandamento, é o de Lucas 3,14. Só para vocês entenderem, João Batista está batizando as pessoas, um pouco antes dele batizar Jesus. Aí chega ali, algumas pessoas perguntando assim, o que a gente tem que fazer? Porque João Batista estava falando, antes de vocês batizar, você tem que se arrepender. Aí surge a dúvida, o que a gente tem que fazer? Chega lá 3 grupos de pessoas perguntando, e um desses grupos eram soldados, eram militares. O que a gente tem que fazer antes de batizar? Quais frutos de arrependimento a gente tem que produzir? Aí o João Batista olha para aquele grupo de soldados, de militares, e diz assim, ele fala 2 coisas, vocês não devem aceitar suborno, propina, cafezinho, e vocês não devem fazer abuso de autoridade. Então, o que o João Batista fala para eles? Não aceitem suborno para os soldados. E nem use a autoridade de forma abusiva. Ponto. Lucas não falou assim, vocês têm que sair do serviço militar. Vocês têm que abandonar o serviço militar. Não, vocês vão continuar. Só que vocês vão ser policiais honestos, não policiais corruptos. Então, em caso de soldado de serviço militar, se tiver ali alguma situação, não é a quebra do 6º mandamento. E uma outra dúvida que pode surgir é sobre legítima defesa. Pastor, está aqui, a gente leu aqui, não matarás. Mas e em caso de legítima defesa? Como é que fica? Muitos têm essa dúvida, muitos vão pensar, eu vou morrer, mas eu não vou me defender. Porque se eu me defender, eu vou estar quebrando
o sexto mandamento. O próprio Êxodo, 2 capítulos depois desse, ele fala sobre legítima defesa. Você quer ir lá comigo? Êxodo 22. A gente está em Êxodo 20. Vamos ver o Êxodo 22. Êxodo 22, verso 2. Aqui é um texto claro sobre legítima defesa. Êxodo 22, verso 2. Se um ladrão for achado a invadir e for ferido de modo que morra, nenhum sangue se derramará por ele. Trocando por miúdos, se o ladrão invadir a casa, a propriedade, e ele for morto, aquele que o matou não será culpado de ter derramado sangue, porque foi, pelo que nós conhecemos, legítima defesa. Entende? Então, tipo assim, só um exemplo, eu tô com a minha família em casa, aí entra alguém para tentar contra a minha vida, para tentar contra a minha família. Aí eu me atraco com aquele ladrão e ele morre, eu não estarei quebrando o sexto mandamento, porque eu apenas me defendi e defendi a minha família. Vocês entendem isso, irmãos? É importante, muito importante, tanto para a gente como para a gente poder orientar pessoas que, vez ou outra, possam nos procurar. A pessoa às vezes chega em você e fala: você vai na igreja, né? Vou, então me responde isso aqui. Aí você já tem uma direção para você responder aquela pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Eu estou aqui fazendo apologia, estimulando a violência? Eu estou aqui falando para você comprar uma arma? E é isso que eu estou falando aqui? Eu simplesmente estou deixando claro o que é violar esse mandamento e o que não é violar esse mandamento. Para a gente encerrar essa parte e ir lá para o Mateus, que Jesus vai trazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre esse mandamento, que fique claro, quando Deus fala não matarás ou não assassinarás, Ele está dizendo, se você tirar a vida de alguém, propositalmente, intencionalmente, cruelmente, você estará cometendo um pecado contra mim. Entenderam? Só que esse mandamento, Jesus, ele fala sobre esse mandamento lá em Mateus 5. E a gente vai encerrar vendo o parecer de Jesus acerca deste mandamento. Você sabe que Jesus pegou alguns mandamentos e ele aperfeiçoou alguns mandamentos. Mateus capítulo 5, verso 21. Jesus vai falar desse mandamento que a gente leu agora, Êxodo 20, 13. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Dos antigos, ouvistes que foi dito, não assassinarás. E todo aquele que assassinar, arriscará ser condenado. Então veja só, você está vendo o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pegando o Êxodo 20, 13 e vai dar o parecer dele sobre o Êxodo 20, 13. Qual é o parecer de Jesus? Verso 22. Mas eu vos digo, todo aquele que, sem motivo, irar-se contra o seu irmão, arriscará ser condenado. E todo aquele que disser a seu irmão racá, ou tolo, ou louco, arriscará enfrentar o tribunal. Todo aquele que disser, mas todo aquele que disser és tolo, arriscará sofrer o fogo do inferno. Olha para cá, irmãos, a gente vai voltar a ler, mas olha para cá. Vocês lembram que eu falei no início? Para você não se esquivar do mandamento? Para você não pensar assim, esse mandamento jamais eu vou quebrar? Eu falei, não tenha pressa, porque Jesus vai falar sobre esse mandamento.
que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: ainda que você não mate, ainda que você não tire a vida de alguém, se você conservar no seu coração ódio, ira, mágoa de uma pessoa, você já está quebrando o 6º mandamento. Vocês percebem o que Jesus faz? Ele pega um mandamento que a princípio tem a ver só com atitudes e ele traz para o campo das emoções e ele traz para o campo da subjetividade, do coração do homem. Você não matou, mas você fica assim: ah, se eu pudesse. Ah, que vontade que eu tenho. Você já está quebrando o mandamento. Se você conserva ódio, você já está quebrando o mandamento. Irmãos, um coração sujo de mágoa, ouçam isso, um coração sujo de mágoa é tão pecado quanto uma mão suja de sangue. Vou repetir. Segundo Jesus, um coração sujo de ódio, de mágoa, de ira, é tão errado quanto as mãos sujas de sangue. Então, tanto aquele que pega numa arma e tira a vida de alguém propositalmente, quanto aquele que guarda mágoa de alguém, ambos estão no mesmo patamar aos olhos de Deus, segundo as palavras de Jesus Cristo. Por isso que eu disse, às vezes o irmão vem à igreja, o irmão vem ao culto, a irmã vem e tipo assim, jamais tirou a vida de alguém, ou jamais pretende tirar a vida de alguém, mas conserva dentro de si ódio de alguém. Está desobedecendo ao Senhor. Compreende, irmãos? Antes da gente voltar para o texto, eu fiz algumas observações aqui. Não basta mantermos as mãos limpas. Precisamos manter o nosso coração limpo. Coração limpo. No próprio Sermão do Monte, um pouco antes, nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que eu não me recordo exatamente qual: enquanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Fala de um coração limpo. Um coração que perdoa. Amém, irmãos? Então, a palavra de hoje, ela não é só para a gente olhar para as nossas mãos, é para a gente olhar para o nosso coração. Tanto é que Jesus vai dizer aí, ó, a partir do verso 23, ó: portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e segue o teu caminho. Primeiro te reconcilia com o teu irmão e depois vem oferecer a tua oferta. Reconcilia-te rapidamente com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que a qualquer momento o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo, de maneira nenhuma sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Então, é importante explicar uma coisa para os irmãos. Essa questão da oferta e do altar, ela não se aplica a nós, porque já não tem mais templo, nós não estamos mais na antiga aliança, os sacrifícios de animais cessaram, as ofertas de grãos, de cereais cessaram, toda aquela parte cerimonial cessou.
Pastor, mas por que Jesus está falando sobre altar, sobre a oferta? Porque a nova aliança não começa com o nascimento de Jesus, começa com a morte de Jesus. Então, enquanto Jesus estava vivo, ainda estava na antiga aliança. Então, os judeus ainda tinham as práticas de sacrifícios, ainda tinha o templo, ainda tinha altar. Depois do ano 70, lá no primeiro século, acabou o templo, acabou o altar, acabou tudo. Mas por mais que a questão do altar e da oferta não se aplique a nós, o ensinamento de Jesus se aplica. De que maneira? Antes de você querer orar, cantar, vir à igreja, servir de alguma forma, antes de você querer fazer isso, se reconcilia com aquele que você está brigado. Depois que você se reconciliar, aí você oferece um culto para mim. Talvez eu seja radical agora, mas não mais radical do que Jesus. Então eu quero dizer aos irmãos que isso aqui que a gente está fazendo hoje não vale de nada se você não perdoar o seu irmão. O culto que você oferece a Deus no domingo pela manhã não vale de nada se você não perdoar o seu irmão. A Bíblia que você lê todo santo dia não vale de nada se você não perdoar o seu irmão. Os hinos que nós cantamos aqui não valem de nada se você não perdoar o seu irmão. Porque a melhor oferta, ou a oferta que Deus quer receber do ser humano, é um coração limpo, um coração livre de todo e qualquer ódio, rancor ou ressentimento. O que o Senhor Jesus ensinou acerca do perdão, lá na oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas. Acaba ali? Para ali? Qual é a continuação? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí ele termina a oração e diz assim: pois eu vos digo, se vocês não perdoarem, tampouco espere ser perdoados. Pastor, então, eu preciso perdoar para entrar no céu? Não, a questão não é você perdoe e entra no céu. A questão é, se você está indo para o céu, então você vai perdoar. É aquela relação que eu sempre trago para os irmãos. A obediência não te leva para o céu. A obediência não te salva. Mas se você é salvo, se você está indo para o céu, você vai obedecer àquele que salvou a sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero concluir aqui dizendo, para a gente orar, que, em primeiro lugar, nós devemos manter as nossas mãos limpas. Nós devemos ser pacificadores. Nós devemos fugir de toda e qualquer violência contra as pessoas. Nossas mãos devem ser mãos limpas. Mas, além disso, nosso coração também deve ser um coração limpo. Então, claro, eu não posso deixar de dizer, então eu vou dizer. Se tem alguém aqui que tem sido violento e tem atentado contra a vida de alguém, arrependa-se desse pecado. Mas principalmente, se tem alguém aqui com inimizade, com mágoa, com rancor, com ressentimento de alguém, arrependa-se também do seu pecado. Perdoe aquele que te feriu, que te ofendeu. Não importa o que aconteceu. Porque nós fomos perdoados pelo nosso Deus.